Por isso é que eu acho, e eu tenho uma certa esperança, o Ciro agora vai começar fazendo palestra para o Brasil inteiro, que ele se dê conta que realmente ele, mais do que nunca, agora é necessário. Porque, mesmo que não seja ele, a presença dele no governo é necessária. Vai ser necessária pelo bem do Brasil. E para fortalecer uma candidatura, só palestras em universidade a gente sabe que não funciona, né? Só isso, pelo menos, é muito pouco, né, Rui? Então, Sim. é importante, eu acho que esse diálogo, essa proximidade com as universidades, com os jovens, isso faz com que também mostre a relevância do Ciro como articulista, como pensador, né? Mas precisa ser mais, tá presente também em outros ambientes, comunidades, né? Tá presente em eventos, talvez oficiais mesmo, só que hoje está um pouco difícil em relação a isso. Oficiais, eu digo, por exemplo, próximo de governadores, próximo de prefeitos, só que o PDT perdeu muito espaço em relação a isso, né? Por exemplo, olha o estado do Ceará, como que ficou, né? Eu não sei nem como que está em outros estados. O PDT perdeu muito espaço, sem falar que, como foi dito aqui, ó, vou até voltar ao comentário da Válvula Merluza, olha que nickname, que nome poético, né? A válvula, ou válvula Merluza. É preciso pressionar o PDT a dar apoio ao Ciro Gomes. Então é isso, o PDT ele também tem que querer lançar o Ciro, tem que ter estratégias para apoiá-lo. E claro, o Ciro, de alguma maneira, ele tem que querer também. Mas assim, o que eu penso que deve passar na cabeça do Ciro hoje? Se existirem os elementos, as circunstâncias favoráveis, o Ciro não tem por que ele negar o chamado. Mas eu acho que ele precisa, né? Talvez esteja precisando, até por ele mesmo, de ter esse chamado, né? Por isso aquela questão da nossa petição, né, Rui? Que a gente tem programado, né, em fazer uma petição. Eu ainda acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, para os movimentos, exatamente, fazer um movimento aí de chamado ao Ciro, né, de convocação quase da militância pelo Ciro como sua liderança, mas não só isso, né? Ele tem que ter ele tem que voltar a ter essa crença e esse desejo na possibilidade de uma candidatura, mas outras circunstâncias precisam favorecer isso. As pesquisas podem ser um caminho e eventuais alianças. Eu acho que e aí é que entra muitas das vezes a responsabilidade também desses partidos, né, de pararem de ficar dando palco para gente desqualificada e valorizar a gente que realmente quer ver uma mudança real para o país e tem um projeto para o país. Né? Então, formar essa aliança, essa frente realmente ampla, progressista, para apoiar o Ciro. Né? Josemar, assim, às tantas, parece que na cabeça de muitos líderes e de muitos estrategas políticos no Brasil, parece que não interessa se o cara tem projeto, não interessa se ele é competente, não é. O que interessa é se ele é mediático ou não. Isso é uma coisa que tem que ser combatida, porque, pelo amor de Deus, né? Olhem só, os líderes têm sido produzidos com base nesse critério. Olhem só. Claro. Né? O resultado é tenebroso. E antes de prosseguir com este vídeo, curta e compartilhe este corte e venha participar conosco todos os domingos às 19 horas do Conexão Progressista. Participem do bate-papo ao vivo conosco e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Eu não sei mesmo para que caminho vai o Brasil. É uma grande incógnita nesse momento, não só de saber quem é que vai ser o presidente, mas que caminho quer seguir o Brasil nessa nova ordem mundial que está se formando. Mas o que é certo é uma coisa, é que ninguém pode escolher, ou deveria escolher o destino do Brasil, senão o Brasil mesmo. Né? Por isso está no alcance dos brasileiros, querer escolher o seu destino, querer escolher que tipo de país vão ser, se querem continuar a ser uma senzala gigante, produtora de mão de obra para outros países e matérias-primas muito baratas, se é isso, se acham que é isso, um agro pujante, né? O ponto que eu queria chegar é que o Brasil não tem, nesse momento, um plano, um rumo, uma ideia, não sabe para onde é que vai, é um Estado totalmente à deriva. Não é?
Se você quer fazer alguma coisa, vem um grupo de pressão, vem os caras do dinheiro e você faz o que eles querem, como se você for um líder político, né? Então, é assim que o Brasil tem sido governado desde já há algumas décadas. E, portanto, se os brasileiros quiserem continuar assim, depois continuem votando em Michel Bolsonaro ou sei lá, um Haddad da vida. Não, esses caras oferecem isso. Se o povo está satisfeito com essa coisa, pronto. Então continuo votando nesse povo. Agora, se quer ter uma ideia alternativa, né? Se quer acreditar num projeto, então tem que olhar para outros caras. E assim, o Ciro, ele já teve um bom resultado nas eleições de 2018, mas em 2022 ele foi meio que linchado, né? Mas as ideias dele não foram refutadas. Ou seja, ninguém concluiu que, olha, o Ciro perdeu as eleições porque ele estava propondo um monte de besterol. Não. Simplesmente ele foi meio que assassinado eleitoralmente por questões de voto útil ou questões de popularidade sem justificativa nenhuma de outros candidatos. Portanto, em nenhum momento o projeto do Ciro foi rejeitado pela população que, na maioria dos casos, nem conhece. A esmagadora maioria dos casos nem conhece. Por isso, eu vou sempre preferir que o Ciro Gomes seja um candidato. Agora, a gente também não pode obrigar o cara a ser candidato, né? Ele teve já um grande sacrifício pelo Brasil, né? E ele tem que começar a entender que talvez ele não queira mesmo. Porque eu entendo mas olha só, ele pode não estar querendo, mas com uma certa razão. Porque, certo, né, Rui? Foi um trauma mesmo, isso aí foi natural. Isso o que aconteceu em 2022 foi, assim, uma coisa absurda, trágica, né? E isso em razão, não foi à toa, nós sabemos que não foi algo assim que surgiu do nada, foi uma fabricação em razão da polarização. Então, assim, se a gente pensar friamente, claro que lá atrás, em 2022, ninguém pensou isso, quem estava apoiando o Ciro, no sentido de, pera lá, vamos recuar, ou, de fato, vamos sair fora dessa briga aqui, deixa esses dois se baterem, depois a gente... Ninguém queria isso, porque o Ciro ele ainda tinha e tem a ideia de representar um campo, né? Então, seria injusto, seria antidemocrático ele tirar a sua candidatura. Mas se a gente pensar friamente, a partir do olhar atual, de hoje, olhando para trás, o ideal talvez fosse o Ciro não ter sido candidato mesmo, deixar o Lula e o Bolsonaro se bater lá, porque o resultado a gente já sabia que seria esse, né? Querendo ou não, o Lula ainda era e é um nome forte, muito maior do que o PT, todo mundo sabe disso. O Lula sozinho é muito maior que o PT. Ele vinha de uma espécie de redenção, né? Tendo sido condenado, preso, e de repente voltou à luta. Pô, o cara meio que deu a volta por cima. A história deles é essa. E isso cola numa boa narrativa. Salve, Moacir, seja bem-vindo. E aí, e do outro lado, o Bolsonaro, que era o presidente, né? Estava o presidente tentando a reeleição. Agora, pensa você entrar numa briga dessa. Então, de fato, era muito complicado. Agora vamos lá. Nós vamos entrar agora daqui a pouco no vídeo do CREP, viu, pessoal? Fiquem firmes aí, porque todo esse cenário vai ser tratado e muito bem analisado pelo CREP. Nós vamos acrescentando algumas coisas. O que pode acontecer agora e nós temos falado isso nas lives anteriores, pode acontecer de nós não termos Bolsonaro e Lula. Bolsonaro, o Rui, às vezes ele fica na dúvida, né? Eu tenho absoluta certeza, né? Assim, eu tenho os meus diplomas aqui, eu não tenho como mostrar, mas pelos meus diplomas de bacharel, mestrado e doutorado, eu coloco no fogo os meus diplomas e minha carreira acadêmica. Depois da acusação, eu já não estou na dúvida. Então, acho que pois é, né? Tá muito sério o negócio lá. Até assim, a gente poderia comentar alguns pontos depois da denúncia, enfim. Porque é uma questão histórica quase aqui para o Brasil, porque nunca teve um presidente da República, generais 4 estrelas, e tem, acho que são 2 ou 3, né, que estão aí, mais 20 e tantos militares denunciados sobre o crime de golpe de Estado.
Dá para contar nos dedos quantos países, como o Brasil, não fizeram a devida justiça com relação a esse tipo de crime. O Brasil poderia ser considerado um país, e é considerado um país, extremamente favorável à impunidade por conta desses crimes. E agora, aconteceu aí na terça-feira, dia 18 de fevereiro, e eu falei isso num vídeo que está aqui no canal, um dia histórico, porque houve essa denúncia. Então, o Bolsonaro, qual que é o título do meu vídeo? Bolsonaro já está 99,9% condenado. A partir dessa denúncia, não há nada, não tem como o STF voltar atrás. Não tem como. Sabe? Não há elementos possíveis de absolverem o Bolsonaro dessa acusação e muitos desses outros acusados. Então, o Bolsonaro já é carta fora do baralho. O Bolsonaro. Não estou dizendo bolsonarismo, né? Porque o Fred, inclusive, colocou um vídeo aí também falando, não vamos nos iludir, porque tem muita gente também achando que Bolsonaro está liquidado, acabou o Bolsonaro. Não. O movimento continuará muito forte em torno do Bolsonaro, do bolsonarismo, e não é a prisão do Bolsonaro que vai acabar com isso. Porém, o Bolsonaro, a figura, será condenado, está condenado, sairá de cena, pelo menos, né, enquanto estiver aí condenado. E o Lula, e aí para concluir o raciocínio, né? O Lula, nós temos comentado isso, né? O governo não vai bem, só os petistas acham que está tudo bem, né? Os números estão positivos aqui e ali, mas não é o suficiente, se for considerar o que nós estamos vendo hoje, para sustentar uma eleição garantida, né? Não está. O Lula, pessoalmente, né, em razão da sua idade, em razão do seu estado de saúde, pode não aguentar uma candidatura. Nós estamos ainda há 2 anos, né? E a velhice, ela é uma coisa que ela pode avançar muito rápido. Mas mesmo que ele, em 2026, esteja vivo e com saúde, a que ponto a cabeça dele vai estar fresca o suficiente? Porque a gente já tem algumas dúvidas nesse momento com as coisas que ele está falando e dizendo, né? Imagina que é um candidato tipo Biden. O Lula sempre foi um grande orador. Quando ele falava de improviso, ele dava um show, fazia aquelas metáforas futebolísticas, aquelas bobeiras dele, mas passava o recado, se comunicava, um excelente comunicador, né? Agora já não está mais assim, né? Você viu? Essa semana mesmo, foram umas 2 ou 3 gafes que ele deu aí. Falou o negócio dos alimentos, né? Aquela, se tiver caro, não comer ovo. Mandou comer ovo de jabuti, ovo de ema. Aí teve um evento lá, pegou uma senhora, puxou a senhora, começou a falar dos dentes, da falta de dentes da senhora, né? Quer dizer, abraçando ali, meio que humilhando uma senhora pobre lá e tal. O que é isso? O que tem na cabeça? Quer dizer, foge do controle, né? Total. Então, e olha, uma coisa que o Fred, não sei se é o Fred que vai falar aí, ou se é o Tamir no vídeo dele, nós vamos fazer um react do Tamir também. O Lula, ele pode, num dado momento de lucidez dele ou de alguém próximo, dizer assim, como que eu vou encerrar a minha carreira, a minha biografia? Com um governo bom ou mal, ou uma derrota que poderá surgir aí na eleição de 2026. Então, eles mesmos podem fazer aí, né, uma análise de probabilidade, de viabilidade e recuar. E falar, não, coloca outro aí, põe um Haddad ou alguém do PT. Então, as chances de não termos Lula e Bolsonaro em 2026 são muito grandes. O Bolsonaro já disse, já é carta fora do baralho. Já é inelegível, será preso. Ainda esse ano, viu? Esse ano. Vai ser rápido esse processo. O pessoal está achando que vai demorar, não vai demorar. O STF já se especializou nesses casos aí de esses processos criminais. O Bolsonaro tem a cartada da mulher. Embora a gente saiba que será uma nulidade em termos de conteúdo, o que é certo é que ela tem o nome dele, né? E se essa aqui é a minha representante, é a forma que eu tenho de me livrar, né? Porque se ela for presidente, vai me dar um indulto ou vai me deixar livre, né?
Então, o pessoal pode ter essa motivação, né? Tal como... Bom, enfim, é a motivação de soltar. É como se estivessem votando nele, né? Essa será... Não, sim, alguém vai sair, como eu estou dizendo, né? Ninguém aqui é ingênuo a ponto de achar, e eu não sou desse tipo de pensar que... Assim, eu milito, né? Por justiça. Eu não... Aqui, ó. Tem até um livrinho aqui do Michael Sandel, né? Eu milito... O pessoal às vezes me chama de militante. Eu falo, sou militante do quê? Eu não sou petista, eu não sou comunista, nada disso. Não sou revolucionário. Eu me considero progressista porque eu tenho um mínimo de consciência, né? De social. Divisão de classe, consciência social, exatamente. E tem outras características também do progressismo, né? Da questão comunitária, né? Da valorização que a gente dá para a coletividade, esse tipo de coisa. Mas eu milito pela justiça, sou advogado, sou professor de direito, né? E sou militante da Constituição, das leis, do cumprimento das leis. Então, assim, nesse atual momento, eu milito pela justiça. E, para mim, hoje, justiça é ver todos esses golpistas que atentaram contra o Estado de Direito, contra o Estado brasileiro, punidos e devidamente responsabilizados. Ponto. Né? Então, nesse sentido, é o que eu estou dizendo aqui. Bolsonaro está fora. Eu não tenho a ilusão de que isso vai acabar com o Bolsonaro. E nem com o bolsonarismo. Aí, Rui, só que aí tem um detalhe. Vai sair a Michele Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro, alguém que vai ser o poste do Bolsonaro. O PT, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar alimentando a polarização ou aí sim ele vai se mostrar interessado no país e vai apoiar alguém que realmente tenha a possibilidade de fazer esse real enfrentamento ao que eles chamam de enfrentar o fascismo, né? Porque eles enfrentam o fascismo alimentando o fascismo. Então, isso não é enfrentar. Deixa eu te dar a resposta que você está perguntando. Em 2018, a gente já teve a resposta. O Lula preferiu enviar um cara que não tinha chance de ganhar, em vez de apoiar um cara que seria vencedor, que seria o Ciro Gomes, nesse caso, né? Portanto, eles vão sempre enviar alguém. Eles vão sempre enviar um poste qualquer, não sei se será o Haddad, pode ser outro cara qualquer, mas eles vão sempre enviar alguém, porque eles têm aquela coisa do partido, né? Aquela coisa que o partido é insubstituível, jamais poderá ser secundarizado, né? E então, esse candidato que eles apresentarem será batido. Se a Michele Bolsonaro vier e tiver como apenas a oposição um candidato do PT, ela será presidente. Isso não tem... Então, aí a minha pergunta ia ser justamente nesse sentido. Sim. Porque o PT nós já sabemos, ele vai fazer isso. Sim. Agora a questão é, os demais partidos, é aí que eu queria chegar, Rui. Os demais partidos, os demais que se consideram progressistas, ou do Centrão, de novo eles vão embarcar nessa polarização, ou do lado de lá, ou do lado de cá, deixando de novo a possibilidade de alguém, né, possa centralizar e possa organizar isso. A sua análise está correta, a meu ver. Pessoal aí que está ouvindo, a gente tem que comentar aí, vão comentando o que vocês pensam também, vão jogando aí. A meu ver, a sua análise está correta, só que há um elemento que a gente não está analisando porque não existe ainda, que é a crise econômica. E a crise econômica, dependendo da gravidade, afeta todo mundo, até os rentistas. Por quê? Porque se o Brasil entrar no colapso, ele será obrigado a uma intervenção. E o colapso está muito mais perto do que se pensa. Está muito mais perto do que se pensa. Porque você está vendo medidas meio que desesperadas desse governo. Como, por exemplo, interromper a linha de financiamento do agro. Eles... Peraí, né? Não, ele voltou atrás, mas ele tentou. Ele tentou, né, interromper aquilo ali. Por isso, a coisa está muito pior. Não, foi anunciado. Eu vi um monte de petista postando isso também. Falou, não, que coragem do Haddad em fazer isso. Tem que fazer isso mesmo e não sei o quê. Já voltaram atrás. Aí, cara, enfrentando esses caras do agro e viu-se logo que não tinha cacife, nem capacidade moral, nem técnica, quanto mais, para enfrentar, aí ele voltou atrás logo. Mas a questão é, as coisas estão muito pior do que se pensa. Esse arcabouço fiscal é um rotundo falhanço.
e a dívida com essa taxa de juro é absurda, está levando o Brasil para o fundo. Isso é uma coisa que não tem, é imparável esse movimento. É questão de saber quando é que vai estourar o Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma. E se essa crise for posta, né, eu acho que esse pode ser o elemento que vai mudar tudo no jogo eleitoral. Se essa questão for posta, o brasileiro vai olhar meio desesperado, pensar assim, poxa, então eu vou botar nas mãos do Haddad ou de alguém do PT, eu não vou botar nenhuma, porque foram eles que provocaram esse desastre. Né? E eu vou botar as mãos do volante, do leme, né? Desse navio que está afundando, vou botar nas mãos de uma mulher que não tem capacidade nenhuma, ou de um cara que é altamente impopular. Não, né? Aí uma figura... O Heraldo até está falando aí, né, que a Michelle Bolsonaro é um blefe, porque todo mundo eles vão acabar puxando a folha corrida dela. Ela tem um histórico bastante nebuloso, mas, né, isso vale, como disse, para as pessoas como nós, racionais, que olham o projeto, olham a reputação, para os bolsonaristas, né, os bolsonaristas fanatizados. Estão todos encrencados, os filhos também, tudo. Rui, vamos colocar então aqui o vídeo do Fredinho, do Fred Crepe. Vamos começar já. Eu só queria concluir. A gente já adiantou algumas coisas. Só queria concluir que a crise econômica pode ditar um novo olhar para a polarização. O brasileiro entender que nem um lado nem outro vai ajudar ele e que eles estão lascados, né? Então, mais vale a gente ir para um cara que está oferecendo uma solução. Bem, vocês, espero que sim. Peraí, vai, pode terminar. Eu dei play sem querer. A questão da economia, né? Assim, de realmente, né? Deixa eu só, então, voltar aqui para a gente concluir, né? De fato, se houver, né? Caminhando para esse sentido, sem dúvida, né? O governo ele não vai ter argumentos para sustentar, né? E claro que isso vai dar munição para uma eventual oposição. Só que se não for uma oposição propositiva, né? Uma oposição que ofereça soluções ou que ofereça mais causa ainda, aí realmente não é possível que o eleitor brasileiro não vai, né, abrir os olhos. Porque agora, se mesmo assim quiserem embarcar e entrar numa loucura, eleger uma louca, né, uma Michelle ou qualquer outra coisa aí, um Tarcísio, que é só um Bolsonaro com um pouquinho de perfume, né? Se for isso, aí, pelo amor de Deus, é para se lascar mesmo. Aí não tem o que fazer. O mais incrível é que até os rentistas eles vão querer que a polarização não aconteça. Sabe por quê? Porque se o Brasil entrar em default da dívida pública, por exemplo, né, vai ser preciso uma intervenção externa. E uma intervenção externa vai tirar o Brasil do mercado da dívida. Porque não é assim sempre que é. E então os rentistas vão ficar sem o ganha-pão deles. Sim. Vão ficar sem não é? O Brasil não vai emitir dívida porque tem um pacote financeiro que está entrando, não precisa se endividar e até lá tem que estabilizar o mercado, mas até lá não se endivida mais. Isso é a primeira coisa que, quando você está em crise, né, você para de fazer dívida, né? Senão não dá, né? A crise não acaba, né? E então, os rentistas vão pensar assim, porra, peraí, não, intervenção não, por favor, vamos segurar as coisas, né? A gente quer continuar aqui na mamata, né? Bom, então, eu acho que até a Faria Lima vai olhar com outros olhos quando a crise entrar. Tanto é que eles sabem que eles estão rapando o tacho. Eles estão ganhando o que puderem em todo lado, crise de linha de crédito consignado, esses juros abusivos, aumentando, quer dizer, se vê que a inflação não tem nada a ver com isso e eles continuam aumentando. Quer dizer, eles estão tirando porque eles sabem que vai acabar. Então, vai vir, quanto mais a gente conseguir ganhar, melhor, porque quando estourar, eles sabem que acabou para eles. É isso aí.